Boa tarde a todos. Estamos aqui para mais um vídeo do projeto Derrubando Muros, Reflexões e Práticas Pedagógicas. Estou aqui novamente, sou o professor Eric, professor de Educação Física. Está comigo aqui hoje a professora Luciane, o professor André, a professora Cíntia e a professora Regiane. A gente tinha combinado que no próximo vídeo a gente ia trazer um pouquinho de imagens, né, de figuras, de ilustrações. Ilustrações, na verdade são imagens, né, são fotos que a gente tirou da nossa prática educativa, onde há a interação, onde há interação entre as crianças, com o ambiente, com os objetos. Vou mostrar um pouquinho só sobre as construções que a gente tanto fala, né, com esses objetos de largo alcance, que a gente acaba fazendo um pouco sobre essas construções que os alunos fazem, que os alunos idealizam e praticam e conversam entre si, entre os períodos. Então a gente vai mostrar um pouquinho dessas práticas educativas, tá? Então a gente selecionou algumas fotos e cada professor vai comentar um pouquinho sobre a foto que escolheu, vai explicar um pouquinho o contexto para vocês, beleza? Então aqui o que a gente vê na tela, né, MMI Geraldo Malta, é a escola de ensino infantil do município de Caieiras, é onde nós atualmente damos aulas, lecionamos, beleza? E essa aqui realmente é a fachada da escola, tá? Ela fica numa rua sem saída, no bairro do Morro Grande, novamente no município de Caieiras. E aqui a gente trouxe um pouco, então, falando a interação em diferentes contextos. Então, a primeira foto que eu trago aqui é uma foto minha, eu que escolhi, eu que trouxe, que é uma aula de educação física, que esse dia acho que eu aproveitei mais do que as crianças, né? Não duvido não. Foi um dia que a gente tinha combinado com as professoras de sala. Aí eu falei, professora, eu tô aqui com uma proposta diferente, o que vocês acham? E aí elas super toparam, abraçaram a ideia, porque eu quis juntar realmente as duas escolas, as duas salas juntas, e aí acabou que eu também convidei os menores, então também no dia foi a sala da creche, ali dos alunos a partir de 9 meses, então não estava só os alunos dos anos finais, mas também estavam os alunos dos anos iniciais, então praticamente foi a escola inteira do período da tarde, e aí eu quis trazer realmente essa proposta com água, essa proposta de diferentes objetos, de diferentes contextos, e aí eu fui montei como se fossem algumas estações, vou explicar melhor para vocês. Então as professoras super toparam, participaram da minha aula para ajudar, porque eu não conseguiria sozinho levar, por exemplo, talvez não conseguiria levar nem 25 alunos sozinho, né? Porque a gente sabe que é um pouco perigoso, tem que tomar um certo cuidado, e uma pessoa para 25 alunos é um pouco, acaba sendo um número pequeno. Então chamei elas, super toparam e trouxe aqui a proposta. Qual que era a proposta? Era a gente se divertir, a gente brincar mesmo, fazer diferentes movimentos. Então eu trouxe primeiro uma guerra de bexigas, a gente encheu umas bexigas com água, e aí eu coloquei em baldes, coloquei no campo de futebol. Esse campo de futebol ele fica ao lado da escola, ele não faz parte da escola, mas fica ao lado, né? Ele faz parte do bairro, da comunidade. E aí eu levei eles, coloquei bexiga em baldes com água para eles pegarem, fazer como se fosse uma guerra. E foi bem surpresa que eu levei o balde, coloquei o balde, ninguém nem tinha visto o que estava ali. E aí eu falei, é guerra de bexiga! E já peguei, comecei a jogar neles. E aí cada um foi pegando, foi jogando um no outro, de forma sadia, né? Tudo na brincadeira. Nesse dia também, não está na foto, mas nesse dia também eu levei lonas, a gente colocou duas lonas estendidas no chão e nós levamos shampoo para criança e tinha mangueira, ou seja, molhamos as lonas, né? Colocamos shampoo e aí usamos para escorregar durante essa mesma aula. Foi duas aulas, como juntou duas turmas, eu acabei fazendo como se fosse duas aulas. E aí escorregamos nas lonas, eu escorreguei junto com eles escorregaram sozinhos. Em um outro espaço também tinha uma área que a gente às vezes ligava a mangueira, e aí molhava um pouco mais a lona, molhava eles ficavam super felizes. No outro canto, um pouco mais afastado das lonas, embaixo de uma árvore, embaixo de uma sombra, a gente colocou como se fosse fronhas, toalhas estendidas, né? Para que pudesse os alunos menores, os bem mais novos, os de 9 meses, pudessem brincar com bonecos dentro de uma bacia com água, como se fosse uma higienização, né? Mostrando a higienização como é feito, né? Fazendo com que os alunos menores higienizassem, por exemplo, uma boneca, um boneco. E aí os alunos
que quisessem participar disso participavam dessa atividade, e os alunos que quisessem participar da guerra de bexiga e de escorregar na lona participavam das outras atividades. Não foi feito pensando, por exemplo, a lona é para os mais velhos e a estação da higienização é para os mais novos. Não, eles poderiam interagir, trocar, fazer como bem entendesse, tanto como que teve alunos que quiseram, alunos mais velhos que quiseram ir para a parte de higienização, a parte mais tranquila, mais calma, e teve alunos menores ali com um ano e meio, quase 2 anos, que quiseram ir para a parte da lona, da mangueira, da água, e aí era tudo misturado e foi bem legal, bem divertido, né? Trouxe uma experiência fantástica para os alunos. Pedimos autorização dos pais, conversamos um pouco antes, para falar que ia chegar com roupa molhada, pedir uma troca de roupa para que pudesse ser feita, para não ficasse com a roupa molhada durante todo o final de tarde. E aí foi uma experiência fantástica que dá até saudade agora olhando. Bom, a próxima imagem é a do professor André. Professor André, pode ficar à vontade, tá? Boa tarde, né, a todos e a todas. E esse ciclo de fotos aí são 3, né, mas eu queria começar por esta mesmo, que mostra bastante aquilo que nós comentamos nos vídeos anteriores, né, da interação entre as crianças e da interação das crianças com os objetos, porque são principalmente os de largo alcance, como a gente observa aí, né, e para essa construção, as crianças optaram por utilizar apenas os tubos e canos de PVC, né, e conduítes e tal, né, e outras ripas de madeira que estiveram sempre organizadas lá na sala. E interessante notar que eram materiais que eles pouco usavam, né, porque eles usavam outras possibilidades, outros itens lá, os toquinhos de madeira, os carretéis, usavam bastante, carretéis coloridos, mas volta na primeira ainda, Eric, por favor. Então, eles usavam bastante outros materiais. E esses aí, eles observavam, às vezes iam alguns lá, pegavam, tentavam encaixar uma coisa na outra, mas eles não evoluíam com a brincadeira, eles perdiam interesse, não sei, ou era só exploração momentânea mesmo dos materiais, e acabavam devolvendo lá. Até que um dia, uma das crianças começou a se interessar mais, né, por esses materiais, começou a construir algumas coisas e tal, mas também não tinha um projeto específico do que ele queria montar. Eu observando, eu identificava mais que era um momento de exploração mesmo dos objetos, né, dos materiais. Até porque ficava pouco tempo e depois devolvia lá. E essa criança que começou essa construção só ficava olhando à distância, porque ele usava outros materiais, outras brincadeiras, enfim, né? Pouco se interessava por esses materiais. E aí eu identifiquei, né, percebendo, né, através dessas fotos e desse momento, dessa situação, que aquela interação que nós comentamos em vídeos anteriores também, que se dá pelo olhar, o quanto ela é de rotina na escola, né? Que muitas vezes a gente nem percebe, porque eu percebi que essa criança interagia com esses objetos através da utilização de outras crianças, mas ele nunca tinha usado, até chegar nesse momento. Que aí, como se fosse do nada, né? Claro que não foi, porque teve todo esse contexto anterior. Mas aí ele começou a selecionar esses materiais, pegou todos os canos que estavam à disposição, colocou tudo no chão e foi encaixando o outro e foi começando a construção dele. E aí eu perguntei, né, o que ele estava fazendo, o que ele queria construir. Aí ele começou a falar, eu quero construir uma máquina. E ficou lá trabalhando. Inicialmente começou trabalhando sozinho, até porque ele estava trabalhando aí no chão mesmo, né? A construção estava na horizontal, ele ia só encaixando uma peça na outra e estava construindo a máquina e ficou lá um tempão. Até que, de repente, ele chegou para mim e pediu ajuda para que colocasse essa estrutura em pé. Ele falou, pô, mas como que fica em pé aqui? Aí tentei, como eu percebi que ele tinha tentado várias possibilidades e não estava conseguindo, né, evoluir, aí eu sugeri só uma ação ali, né, um encaixe ali para ver se ia funcionar. Assim, se colocasse esse cano aqui nesse buraquinho, para ficar em diagonal, assim, formando uma espécie de tripé. Aí ele colocou e ficou em pé.
E aí ele ficou todo feliz, satisfeito, e continuou a construção. A hora que as outras crianças viram aquela construção em pé, aí choveu de criança lá para participar dessa brincadeira também. E aí eles foram evoluindo, foram construindo, encaixando peças e tal, até que surgiu a narrativa em si. Aí eles começaram a mostrar, né? Então, porque isso aqui é uma máquina que solta fogo e água ao mesmo tempo. E foram explicando quais eram os mecanismos, como que ela funcionava, por onde saía o fogo, por onde saía a água, e inclusive um botãozinho lá, e aí se quiser passar para a próxima foto, aí mostrou inclusive um botãozinho que não dá para a gente ver pela imagem, mas um botãozinho que se apertasse a máquina explodia. Então teve toda uma construção em cima aí que partiu de dias, né? Não foi uma construção momentânea. E que através da possibilidade de exploração dos materiais e da observação de outras crianças utilizando e da questão de criatividade, do desenvolvimento de tudo, né? Surgiu um elemento novo aí e que virou uma espécie de protótipo para a turma, porque essa construção acabou sendo reproduzida várias outras vezes em outras situações, em outros dias depois, né? E por crianças diferentes. Então, foi bastante significativo. E principalmente para aquela criança que iniciou isso tudo e projetou essa máquina de fogo e água, né? Tanto que na hora que ele terminou essa construção, se você puder passar a próxima foto, na hora que ele terminou essa construção, ele correu lá no armário, pegou um papel, né, um sulfite, e escreveu um bilhetinho, né? E foi um dos... Nós comentamos sobre esses bilhetes que eles deixavam, né, para as outras crianças e turmas diferentes e tudo mais, em vídeos anteriores, né? E esse foi um dos primeiros bilhetes que surgiram lá, né, da construção, e ele pegou e fez a escrita do jeito dele, e eu achei genial isso, porque ele pegou o papel, ele tem, na época ele tinha de 3 para 4 anos, obviamente não sabia escrever, e escreveu do jeitinho dele lá, fez as garatujas e pediu a fita, né, fita crepe, pegou um pedacinho, foi lá e colou na produção dele. E a produção estava, a escrita estava mais ou menos falando, não pode, máquina de fogo e água, não pode tocar, porque senão ela explode. Uma coisa assim, sabe? Na legendinha que estava lá, já tem um tempo, eu não lembro exatamente mais o que estava escrito, né? Mas era mais ou menos, né, essa mensagem que ele queria transmitir. E aí vai aquela coisa também, né, de comunicação, que claro que, que ele queria que mantivesse, né, que a máquina dele não fosse destruída, porque ele ia continuar brincando no dia seguinte, né? Mas teve essa possibilidade de comunicação também, que ele despertou lá, falou assim, vou colocar um bilhetinho aqui para falar que se alguém mexer vai explodir, então eu quero que mantenha, tem que deixar do jeitinho aqui para eu continuar brincando no dia seguinte, né? E aí são brincadeiras e possibilidades de interações e tudo mais que foram se aperfeiçoando com o tempo. Isso aí já foi uma produção que começou, foi bem no início do processo de construção que cresceu depois, né, no cotidiano da escola. E foi bastante significativo, essa construção foi bastante significativa. Bom, vamos para a próxima foto aqui, então. Pode ficar à vontade, Pro. Esse espaço é a quadra que eu falei para você no outro vídeo, né, que nós também comentamos, é um espaço que as crianças brincam livremente. E como as nossas crianças interagem muito nessas construções, elas brincam, ela constrói, nós com essa escuta do professor, a gente quis possibilitar, né, o outro espaço com esses materiais, né, para as crianças criarem, né. Essa foto tem vários materiais que a gente deixou no espaço, né, para que elas mesmas escolhessem, que elas pudessem construir da forma que elas achassem melhor. Esse espaço fica pertinho da escola também, as crianças vão bem tranquilamente, andam bem tranquilas, interagindo, conversando. E nesse dia, pode passar, Pro. Tem madeiras, tem cones, tem bastante materiais. Nesse dia veio todas as turmas das faixas etárias, as 4 maternal 1, maternal 2, a fase 1, fase 2, e todo mundo interagiu nessa construção e nessa brincadeira. Aí na outra foto tem uma construção que foi feita pelas crianças interagindo. E a possibilidade foi essa da gente trazer para as crianças, né, que é importante, professor, trazer essas possibilidades
as crianças em outros lugares, que é o que está acontecendo na nossa escola. Esse aí dia foi no último dia de aula, antes da pandemia. Foi bem no último dia que nós realizamos. Que dor no coração, hein? Foi um momento muito maravilhoso. Pode passar, agora me acabou. Essa aqui é pro Lu, né, Pro? Corrija se eu estiver errado. Tá. Não, isso mesmo. Na verdade, é uma foto até muito interessante para a gente observar algumas coisas que a gente vem falando, né? A minha sala é a sala de arte. E, como vocês podem ver, aí está um espaço de construção, né? Então, quando a gente fala sobre as nossas salas, sobre as estações, elas acontecem, elas existem mais para a organização dos materiais do que propriamente para as propostas, né? As propostas acontecem na sala, mas não unicamente nas salas. No entanto, que os meus alunos foram pegar os materiais na sala do professor André e levaram para a minha sala para a construção. Bom, essa construção, na verdade, iniciou com 2 alunos que sempre constroem coisas juntos, sempre. E eles têm uma característica muito interessante. A primeira é que o primeiro material que eles utilizam sempre são as madeiras, os toquinhos de madeira. Eles sempre iniciam qualquer construção com os bloquinhos de madeira. A partir daí, eles utilizam todos os outros materiais de largo alcance que tem na sala do professor André. Todos. E assim, e sempre são grandes construções. Neste dia, todas as crianças foram para fora e os 2 quiseram construir dentro da sala, porque eles têm toda uma concentração, eles têm um jeitinho mais tranquilo, eles são muito minuciosos, detalhistas, então eles preferiram ficar na sala. E eles discutiram, então, começaram a conversar e decidiram construir um zoológico. Eu acho que essa foi a primeira construção do zoológico, porque depois dessa, eles construíram uma enorme, quase que pegou metade do pátio da escola. Essa eu lembro muito bem, hein? Você lembra, então? Ou se lembra. Com todos os animais que você possa imaginar e todos os materiais que vocês possam imaginar. Enquanto eles não viram o fim dos materiais, eles não pararam de construir. Então, é uma pena que na foto a gente não consegue observar, assim, todos os detalhes, né? Porque são construções incríveis. A maneira como eles foram colocando um objeto, né? Junto com o outro, é surpreendente, assim. Pode passar para a segunda foto. Aí eu acho que, na verdade, acho que está errado. Essa daí foi o início, né? Como eu disse, são as madeirinhas que eles sempre começam, sempre tem essas repartições, e eles vão falando o que é cada uma, né? Sempre, nada está colocado à toa. Ah, caiu aqui, não. Sempre tem uma intenção, sempre tem um objetivo. Eles sabem exatamente o que eles estão fazendo, por que eles estão colocando, e depois, nesse caso, qual animal que tinha que ficar nesse espaço que eles construíram. Pode passar para a próxima. Acho que tem só mais uma, tá, Pro? Acho que é. Olha o tamanho, né? Então, começou daquele jeito. A primeira foto, na verdade, era a segunda. E aí, esse daí foi o final da foto, né? Tem uma ponte, tem torres. Então, são coisas que é inacreditável se a gente pensar numa criança de 4 anos construir dessa forma, né? Assim, tem todo um planejamento realmente, né? Como eu disse, toda a intenção na escolha. Percebam que, assim, onde tem madeirinhas são as madeirinhas, depois passa para os bloquinhos coloridos. Eles estão sempre próximos, integrados, na verdade, né? Mas, assim, você consegue ver uma separação e identificar todos os materiais, né? Além dos materiais, aí também tinha os elementos da natureza, muitas pedras, que a gente não consegue ver, mas muitas pedras, muitos toquinhos e folhas espalhadas pelo
pelo espaço, né, por essa construção. Uma das construções mais bonitas, mas que a partir dessa daí eles construíram outras enormes. E uma coisa muito interessante que teve, agora eu não vou me lembrar quem, mas para essa construção, além dos meus 2 alunos, teve um aluno do professor André, que também participou dessa construção. Que isso que é uma das coisas mais legais, né? Que não tem o meu aluno, o aluno do Pro André, da Pro Cíntia, da Pro Regiane, são todas crianças da escola que estão juntas e constroem juntas, interagem o tempo todo, e isso é fantástico, né? Acho que essa liberdade que a gente dá e essa autonomia que eles conquistaram só pode dar em construções e tantas outras coisas tão surpreendentes e fascinantes como essas. Eu vou só comentar uma coisa aqui por cima, só para dar um gostinho de quero mais para vocês que estão aí em casa, mas ó, percebam que nessa sala ali no fundo tem um aquário. Então, só vou deixar aí isso no ar aí para vocês pensarem um pouquinho o que significa, que nos próximos vídeos a gente traz um pouquinho sobre as salas temáticas, esse aquário, o que é esse aquário ali no meio da sala, só para vocês perceberem como que é esse início de construção dessas estações, né? Próxima foto. Professora Cíntia. Boa tarde, pessoal. Eu trouxe essa foto porque mostra bem, né, as estações que as crianças costumam usar, né? Então, assim, eles utilizam todo o espaço da escola com autonomia, com total liberdade, né, para realizar a brincadeira deles, né? E como de costume, quando a gente tem esses momentos das estações, nesse dia estavam todos, né, do ambiente escolar, desde o berçário até a fase 2, tá? Então, as crianças estavam interagindo lá nas estações. E aí, as crianças utilizaram da sala do camarim, né, pegaram as fantasias, né, mas eles não quiseram fazer a brincadeira deles lá no camarim, né? Então, eles foram para o material de largo alcance, né, para o ambiente onde fica o material de largo alcance, pegaram alguns materiais, mas ainda não era lá onde eles queriam realizar a brincadeira deles. E então, eles resolveram fazer a brincadeira lá no pátio, e que iniciou, né? Eu acho que é outra foto, Eric, você pode botar para mim, por favor? Essa aqui? Que iniciou com um castelo, essa foto mesmo. Iniciou com um castelo, né, onde tinha princesas, o soldado, né? Tá vendo que eles estão de fantasias, né? Pegaram lá no camarim. Então, assim, eram princesas, príncipes, soldados, né? E aí construíram o castelo com material de largo alcance. E como a gente bem sabe, né, que o material de largo alcance, ele dá essa vasta, amplia a brincadeira, né, tem várias possibilidades, né, e aí a brincadeira mudou de contexto, né, que agora entra outra foto. E aí eles perceberam que eles estavam chegando do trabalho, a brincadeira mudou totalmente, né? Então, eles chegavam do trabalho, eles deitavam no sofá para descansar, né? E utilizavam do controle remoto, assistiam uma televisão lá, né? Utilizaram a própria caixa onde a gente guarda os materiais de largo alcance para fazer a construção também, né? Se você observar lá, tem a caixa preta e a caixa amarela que está virada. Eles utilizaram também, então não utilizaram só os materiais, mas também é onde a gente guarda, né? Então, eles utilizaram também essa caixa, né? Fizeram um apoio lá, uma estante, e colocaram a TV, usaram um controle remoto, e ali desenvolveu a brincadeira deles, né? Então, assim, o material de largo alcance deu essa possibilidade, né? Da troca das brincadeiras, que acontece várias, né? E as estações, que eles utilizaram com liberdade e com autonomia, né, e escolheram os espaços onde eles quiseram realizar a brincadeira, né, não foi na sala de artes, não foi na sala de material de largo alcance, não foi na sala de camarim, mas foi lá fora no pátio, né, então, por isso que eu quis trazer aí essas fotos.
E o bacana é que a gente teve uma preocupação de borrar o rosto das crianças, né? Por conta, né, da identidade delas, enfim. Mas eu queria que vocês pudessem ver o que a gente vê no rosto delas, né? Eu até estava conversando com os professores, brincando com eles, né? Tinha uma que esboçava uma curiosidade, um que esboçava uma surpresa. O rosto delas diziam tudo, né, em relação à brincadeira e a propostas, né? Se a professora Cíntia quiser falar um pouquinho disso, mas eu achei incrível quando eu recebi essa foto e vi esses rostos deles, né, durante a brincadeira. Ocorre uma imersão tão grande na brincadeira que eles ali assumem o papel de, sei lá, o que era, se era uma família, se eram amigos, dividindo uma casa, mas acontece uma imersão tão grande na brincadeira que aí o céu é o limite, né, Pro? Assim, foi uma pena a gente ter que, né, tirar o rosto das crianças, porque é como você falou, demonstra, né, no rosto da criança, na expressão, demonstra, né, faz parte da interação, de toda a brincadeira da criança. Então, mas assim, as crianças aproveitaram bem esses momentos, aproveitam bem, né, esses momentos, e é isso aí. Bom, então estamos encerrando aqui essa apresentação. Algum professor quer fazer alguma consideração? Não. Não? Beleza? Bom, então agradecemos a todos que assistiram até aqui. Espero que tenham entendido um pouco mais através dessas imagens do que a gente veio discutindo nos vídeos anteriores, né? Essa interação com o ambiente, com os objetos, interação entre as crianças, essa proposta, um pouco da proposta pedagógica da nossa escola, né? O que a nossa escola acredita e entende por educação, essa educação infantil, né? Que é tão importante. Então, espero que vocês tenham realmente gostado. Compartilhe com os outros professores, com os outros pais, com amigos, com outros estudantes de licenciatura, que talvez sejam muito de grande valia, né? Tudo isso que a gente vem apresentando para vocês com tanto carinho. Comentem o vídeo aqui embaixo e se inscrevam no nosso canal, que vai ser muito importante para divulgar isso para outras pessoas, beleza? Qualquer dúvida pode entrar em contato através dos comentários, através do e-mail que a gente também deixa no canal, na descrição do canal. E espero que vocês tenham realmente gostado da nossa proposta aqui nesse projeto e que vai dar continuidade nos próximos vídeos, viu? Muito obrigado a todos e até semana que vem. Um beijo. Tchau, gente.